Salve guys, como é que vocês estão? Tranquilidade? Paulo aqui falando também para mais um vídeo. E para quem não me conhece, eu tenho 4 anos de experiência na área como full stack, principalmente em .NET, Angular, Vue, React e é isso. Se você quiser se conectar comigo, meu link do LinkedIn tá aqui abaixo, tá? O primeiro link na descrição, certo? E eu queria trazer um ponto bem legal aqui para vocês e que basicamente todo mundo tem que entender, tá? Quando estiver mexendo com cloud, isso aqui é super importante, que são as skills. Eu tive que explicar para um amigo meu que não é dev, ele começou a utilizar o cloud, inclusive está bem feliz usando o cloud. Isso é bem legal porque eu também estou super satisfeito utilizando o cloud e não consigo me ver sem utilizar ele para o meu trabalho, tanto para prever cenários, prever erros, garantir performance, verificar segurança, tudo, cara. E se você pode garantir segurança, estabilidade e performance, é o que vai botar dinheiro na mesa, é o que vai economizar dinheiro na mesa, é o que vai entregar funcionalidades mais rápidas para entrar mais cliente na tua empresa, por exemplo. E é isso, o potencial é imenso, só tem que ter muito cuidado com como usar. E você tem como potencializar isso ainda mais usando as skills. E cara, o que é skill? O que esse povo tanto faz? Onde é que eu ponho essa skill? Cara, skill nada mais é que um arquivo Markdown, a gente pode falar que é um arquivo .md, certo? É o mais comum, que você coloca em alguma pasta do teu computador. No Cowork tem um dashboardzinho ali para você interagir, onde você tem, enfim, você consegue colocar ali em uma pasta específica, habilitar ou não aquela skill para ficar disponível quando você for dar um prompt. E quando você for dar um prompt, basta você dar um barra. Na verdade, só clicando ali no dashboardzinho você consegue ver. E vai em skill, aí tem as skills que aparecem ali para você clicar quando você seleciona. E geralmente quem te disponibilizou aquela skill ou você criou tem os prompts, né? Então, como a gente pode ver aqui, esse cara geralmente pode pegar as skills no GitHub, certo? É muito comum a galera disponibilizar skill hoje em dia, acho que deve ter até gente vendendo skill, que é bem interessante, caramba. Olha só que mercado legal. E aqui tem um promptzinho básico, né? De como é que você usa. Sempre vai ter uma orientaçãozinha, certo? Para um prompt de cada skill, porque tem um contexto e para o que aquele contexto foi criado existe um prompt que é melhor, né? Então, ou você pode acabar encontrando algo melhor, não é algo tão estático assim, certo? Você pode até mudar uma skill para a forma que você quer e geralmente é muito comum você estar mudando, porque às vezes tem alguns que você tem que mudar o link de requisição, pode ser que puxe algumas coisas do teu Drive para fazer um relatório que você vai disponibilizar para o cliente e já tem toda uma organização de pasta ali que você pode fazer. E isso é bem legal, porque você pode setar com um amigo meu que eu estava só dando orientação, porque assim é super simples você usar IA, estudar. Ele só me pediu uma ajuda mesmo ali para ele entender ainda mais, mas eu tenho certeza que ele conseguiria sozinho. Mas de orientação ali, porque eu nunca nem tinha mexido no dashboard do Cowork, do Pro, que eu utilizo no Pro mais do que do Copilot. Estou até pensando em mudar um pouquinho a estratégia do que eu estou utilizando. Talvez eu migre para um plano anterior, que é o de 70, mas pague as requests, que talvez fique até mais barato. Vou fazer esse teste aí pra gente, talvez eu traga até um vídeo falando sobre isso. Mas o ponto é, você tem que utilizar essas skills, tanto que o sênior da minha empresa disponibilizou as skills pra gente e nesse contexto, para que são essas skills? Para a gente ter um padrão de projeto, porque hoje em dia na estrutura atual da versão legado do projeto que a gente tem, que nem é tão legado, super novo, usando versões até que não tão antigas, não é comparado a usar um Webforms. Na primeira empresa que eu trabalhei era um Webforms. Para quem não sabe, é basicamente uma ferramenta para front-end e que é meio que acoplado ali no back-end. Eu acho que é monolito o nome, não é um SPA, então é, então é um pouco mais antigo, é um pouco mais baixa performance e tudo mais. Aí tinha um frameworkzinho lá que era o DevExpress que a gente tentava utilizar, mas é diferente você ter um single application igual o React, Angular, que tem bastante performance com relação ao front-end, são referências, né? Então, assim, cara, as skills nesse contexto que o Dev Senior disponibilizou pra gente, basicamente é para ter o padrão de projeto da versão que a gente está ali no sistema, que a gente já sabe, ele principalmente já sabe, mas a gente tem, assim, em contexto geral, a gente sabe o que funciona melhor na versão que a gente tem, qual padrão tem que seguir,
quais padrões que a gente quer buscar implementar ali para ter o máximo de performance, de agilidade na hora de desenvolver. E assim, o Cloud ele gera muito código, ele é muito bom nisso e ele nunca foi tão bom quanto é atualmente. Eu não cheguei nem a usar o 4.7, estou falando do 4.6 que eu usei muito esses 2 meses. Acho que foi um mês e um mês de 4.5, mas o 4.5 já era muito bom, o 4.6 ficou melhor ainda. E tem o 4.7 que eu não estou utilizando porque está muito caro, certo? Eventualmente vai ficar mais caro, se eu não me engano, até o Copilot fechou os planos deles para fazer novos preços, se eu não me engano, tá? Tanto que eu estou pensando em mudar a estratégia. Vou até dar uma pesquisada aqui em seguida se eu voltar um plano. Aí eu não tenho mais acesso ao Spark, mas o problema é que eu não estou nem usando o Spark, que é uma espécie de Lovable do GitHub, tá? Para fazer front-end, não sei se eles já fazem o back, enfim. Mas é basicamente para fazer tela sem código, no code. Né? Eu não estou nem utilizando, acabei pegando que eu achei que compensava um pouquinho mais, mas eu acho que eu ir nessa estratégia que eu acabei de falar fica até melhor. Mas cara, você tem que ter as skills, porque na hora que você for gerar o código, você só dá, ó, nessa pasta, você não precisa, assim, no Cowork dá uma sensação que você, meu Deus, tenho que pegar aqui e adicionar aqui nessa pasta, e beleza, eles dão uma estrutura ali de dashboardzinho pra você interagir super tranquilo. Mas você nem precisa, cara. Você só coloca, igual eu fiz. Nessa questão aqui do plugin, o que ele chama de plugin? Basicamente tem os versionamentos que ele vai subir. Então sempre que você for instalar ali no cloud, tem um comandinho que você coloca que é o /plugin add, tá? Que ele dá as orientações aqui. E o que muda é que sempre que tiver uma atualização, você pode vir instalar aqui de novo, que ele vai baixar tudo atualizado, certo? Você não precisa ficar baixando arquivo por arquivo. Você dá um comando, instala um plugin, e nesse caso aqui de você pegar de um repositório do GitHub, de um negócio já pronto, é interessante você seguir os passo a passos. Então, se é um plugin, só instala o plugin, entendeu? Pesquisa se é um pouquinho seguro, o que o Cloud acha e tudo mais. Pesquisa sobre o plugin, se tem gente usando, certo? E aí tem um comandinho aqui, /plugin marketplace add anthropic skills, ok? E você instala, você vai pegar o mais avançado. Mas, cara, se você clicasse aqui e baixasse aqui um arquivo de skill, provavelmente você ia ter a mesma potência, sabe? Mas como tem muita coisa para você não ficar baixando de um por um, é por isso que tem esse comando de você instalar pelo plugin. Mas cara, se for uma skill mais simples, então por exemplo, os padrões de projeto lá na minha empresa que o Senior subiu, ele subiu num repositório Git, mas não precisa ser um plugin. É uma pasta que a gente instala, certo? Se ele subir alguma alteração, se ele ver que é algum padrão de projeto, então assim, lá dentro tem uma pasta skills também e tem os arquivos MD, padrão de front-end, padrão de back-end, padrão de mensageria, padrão, enfim, de job, de disparo de job, de hangfire. Então, tem todos esses padrões para implementar e seguir o que o CEO determinou, né? Na minha empresa, basicamente é o CEO que também mexe bastante ali, desenvolvendo ali, e também o Dev Senior. Então, eles definem os padrões que a gente segue. A gente pode dar nossas opiniões, e eventualmente se a gente falar, pô, a gente está usando esse padrão aqui no arquivo back-end, não é melhor a gente trocar? Então se a gente trocar ali, decidir trocar alinhado todo mundo, troca, sobe no GitHub, todo mundo baixa, instala, e as novas funcionalidades vão ser referenciadas pelo cloud de todo mundo, ou outra IA que a pessoa prefira usar, e essa skill, né? Então será skill de padrão de projeto. Então o cloud ele vai ler sempre o padrão de back-end, o padrão de front-end e implementar naquilo que a gente quer. Então vai economizar tempo de review, o cara que fica revisando, ele vai ver que está mais certinho. Com certeza tem muita gente usando, acredito que provavelmente a galera está usando até na hora da PR o cloud, mas aí você vê com o cloud e passa manualmente, tá? Porque isso é muito comum você analisar código hoje em dia. Analisar código virou muito mais do que você escrever, certo? Então é muito mais você dar o contexto, planejar quais são os padrões que você quer, qual a arquitetura que você vai seguir, passar para o cloud, ele vai gerar, né, mediante a que você quer, mas estruturando a entidade, você tem que ter uma ciência de quais são as entidades que você quer. Você pode sim pedir para o cloud ajuda para definir a camada de domínio. Então, por exemplo, esses dias eu fiz uma camada de domínio, eu passei com o cloud, vi que tinha muita coisa desnecessária em entidade, eu simplesmente removi e ganho muito mais performance com isso. Então, é um ganha-ganha. Usar skill é você economizar token, eventualmente você economiza dinheiro,
economizar tempo de PR do seu sênior, eventualmente ele fica mais livre para tocar demandas mais urgentes ou desenvolver funcionalidades, porque é muito interessante você ter um desenvolvedor sênior ali tacando marcha em funcionalidade nova. Então, assim, é um ganha-ganha. Você usar skill, você tem que usar skill para tudo. E não só nesse caso, do exemplo muito simples, mas tem skills igual eu falei. Galera de tráfego pago aí tá usando muito para fazer reporte de relatório para os clientes. Aquele cara que faz tráfego para alguma empresa, por exemplo, eu vi muito isso. Tenho dois caras que um é meu primo, outro é um meu amigo, que eles fazem e é muito legal. O cara todo dia tem um relatório ali para o cliente para ele acompanhar as métricas, ver o que pode melhorar, o que não pode, se o criativo está ruim, pedir para o cliente mandar um criativo novo, se a sua empresa já não lida com essa questão de fazer o criativo, né? Mas é muito comum que as empresas ajudem nisso, né? Mas é isso, sabe? Utilizem cloud com a skill para economizar token, que nada mais é que um arquivo que você coloca numa pasta, tem um dashboardzinho que você usa no Cowork, mas você pode simplesmente baixar o arquivo aqui, se for algo mais simples. Se já for algo mais estruturado, você instala via plugin aqui e show, economiza os tokens aí. Às vezes você gera o código e você já queria que tivesse um padrão. O código é muito inteligente, mas se você não falar qual padrão que você quer, você fala, putz, eu queria nesse outro padrão. Então, se você pensa primeiro qual o contexto que eu vou dar para o cloud, você pensa em criar um skill, né? Então, estrutura antes, pensa no macro e manda para ele. E claro, no momento de decisão do macro, você pode pedir opinião para ele, dependendo do que você vai fazer, mas depende do seu objetivo aí. Tem muitas skills impressionantes, tanto para código, design, tráfego pago, enfim. Procura bem, pesquisa bem, que vai te ajudar legal aí, beleza? Valeu, um beijo, queijo, um abraço do Paulão e tamo junto. Valeu!